Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que tenho algo para compartilhar com vocês hoje, que literalmente poderá ser um divisor de águas na vida de muitos. Se eu dissesse a vocês que há alguma coisa que eu poderia dizer que poderia mudar a sua vida, tenho certeza de que a maioria de vocês gostaria de ouvir. E esta é uma daquelas coisas que eu acho que é algo muito poderoso, embora seja muito simples. Eu quero falar com você hoje sobre focar nas coisas positivas da sua vida. A Bíblia diz: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha o bem. Então, nós todos temos escolhas a fazer todos os dias. Hoje eu quero falar com você sobre fazer uma escolha sobre no que você vai se concentrar. Existem coisas positivas acontecendo no mundo e em sua vida, em minha vida, mas existem também muitas coisas negativas acontecendo no mundo. E sabe, agora mesmo provavelmente haja muito mais coisas negativas acontecendo do que nós estamos acostumados. Mas ainda há coisas boas acontecendo e precisamos encontrá-las e nos concentrar nelas. Quando nos reunimos com amigos para almoçar ou tomar um café, precisamos encontrar coisas positivas para conversar, em vez de não fazer nada além de falar sobre todos os problemas das nossas vidas e todos os problemas que estão acontecendo no mundo, sabe? Eu não estou sugerindo que ignoremos nossos problemas, mas estou sugerindo que não nos concentremos neles. Encontre o que há de bom e concentre-se nisso. Em Hebreus 12, verso 2, está dizendo: fixe os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que foi estabelecida diante dele, suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Então ele se assentou à mão direita do trono de Deus. Pessoalmente, eu gosto da tradução amplificada, que diz: desvia o olhar de tudo o que vai te distrair para Jesus, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem uma escolha para onde olhar. Em como você vai definir sua mente hoje: nas coisas boas, que vão te levantar e edificar, ou naquelas coisas que vão te deixar triste, deprimido e desanimado e te esgotar. Eu acho que nós precisamos celebrar, e isto é apenas um exemplo. Eu acho que todos nós que amamos a Deus queremos crescer, queremos ser mais parecidos com Cristo no nosso comportamento. Pelo menos é o que deveríamos querer. E à medida que crescemos, nós estamos sempre fazendo algum progresso, mas ainda há sempre coisas a serem feitas, há sempre coisas certas e coisas erradas conosco. E eu acho que nós precisamos aprender a celebrar o nosso progresso e não nos concentrarmos tanto em tudo que ainda há de errado conosco. E quanto mais você se concentra em algo, maior aquilo se torna na sua vida. E honestamente, você pode se concentrar em alguma falha e fazer aquilo tomar tal proporção, quando na verdade nem mesmo é um problema como você acha que é. E algumas pessoas podem pensar: bem arrogante ou orgulhoso, pensar no meu progresso. Não é, enquanto você está agradecendo a Deus por isso, sabendo que você não teria esse progresso se não fosse por Ele. Na verdade, eu acho que focar nisso é uma forma de dar o louvor a Deus. Romanos 12, 21, e esta é uma das minhas escrituras favoritas, e é uma das minhas coisas favoritas para aumentar a minha energia. Não vença o mal com o mal, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Ele está nos dando uma escolha de novo. Há coisas ruins que acontecem com você. Como você vai responder a isso? Você vai responder a isso agindo mal? Ou você vai responder a esta coisa ruim que aconteceu com você, fazendo algo de bom para outra pessoa? E sabe, eu absolutamente amo quando o inimigo dá o seu melhor soco em mim, porque agora aprendi através da palavra de Deus que uma das melhores maneiras de derrotar o diabo é, em vez de me comportar do jeito que ele quer que eu me comporte, que é sendo má, é pensar em algo de bom que eu posso fazer para uma outra pessoa e fazer. Eu acredito que caminhar em amor é a mais alta forma de guerra espiritual que nós podemos fazer. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Sabe, um quarto que é totalmente escuro. Se você entrar nele, levar uma luz com você, a luz ela vai engolir as trevas. E isso é o que acontece com o bem e o mal.
Há coisas ruins, mas elas não são mais fortes do que as boas, porque tudo que Deus tem é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa oferecer a nós. Então, se nos concentrarmos nas coisas divinas, nas coisas boas e nas coisas positivas, elas vão afogar e engolir as coisas ruins da vida. Sabe, há uma história em Lucas 15 sobre alguém que chamamos de filho pródigo. Mas essa história não é somente sobre o filho pródigo, mas ela fala também sobre o filho mais velho. E às vezes eu acho que nós contamos a parte sobre o filho pródigo que era jovem e pediu ao pai a sua herança mais cedo porque ele queria viver por conta própria e viver sua vida e fazer suas próprias coisas, o que não é incomum para os jovens hoje em dia. Ficam ansiosos para fugir dos pais e viver sua própria vida. E aí muitos descobrem que isso não é tão divertido quanto achavam que seria, porque agora tem que limpar suas bagunças, pagar suas contas, ser responsáveis por suas próprias coisas, mas isto faz parte do que os filhos precisam fazer para adquirir experiência para a idade adulta. Mas, na cultura em que este jovem vivia, pedir ao pai a herança enquanto ele ainda estava vivo era o mesmo que dizer: pai, eu queria que você estivesse morto. E isto não era uma coisa boa. Mas o pai deu a herança ao garoto e ele a pegou e foi para um país distante e desperdiçou todo o dinheiro em bebidas, em jogos e mulheres e acabou que ele perdeu tudo, ele desperdiçou toda a sua fortuna e começou a trabalhar para um criador de porcos. E ele ficou numa situação tão ruim que ele, diz a Bíblia, ficou feliz por poder comer a mesma comida que os porcos comiam, mas não havia nada para ele. Então, no meio disso, diz que então ele caiu em si, eu amo isso, diz que ele caiu em si e disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou para a casa do meu pai e eu vou dizer a ele: pai, eu sei que eu não mereço ser seu filho e se eu pudesse ser apenas um dos seus servos em sua casa, isto seria mais do que eu mereço. Então ele foi para casa com esta mentalidade de chegar com humildade e dizer: pai, eu não mereço nada, nem mesmo o seu perdão, não espero ser bem tratado, mas será que eu posso, por favor, voltar para a sua casa? E a Bíblia diz que enquanto o filho ainda estava muito longe, o pai o viu chegando e ele então correu para ele, de braços abertos para recebê-lo. Bem, os velhos não costumavam correr naquela cultura, isto era considerado inapropriado ou impróprio. Mas o pai, ele estava tão animado em ter o seu filho de volta, que ele disse: vamos fazer uma grande festa, matar um bezerro gordo, tragam a melhor túnica, tragam o melhor anel e coloque sandálias limpas em seus pés, e agora nós vamos celebrar. Agora, aqui está o que eu quero que você observe sobre isso, que é incrível. De todas as coisas que ele poderia ter dito ao rapaz, bem, você fez uma bela bagunça com as coisas, você perdeu toda a sua fortuna, desperdiçou todo esse tempo, desperdiçou todo esse dinheiro, você fez todas essas coisas que são pecaminosas e erradas. Mas ele não mencionou nada. Você me entende? Ele nem sequer mencionou as coisas. Tudo o que ele queria fazer era celebrar a única coisa boa entre todas as coisas ruins. Vamos, há uma lição aqui hoje. Entre todas as coisas ruins, ele encontrou uma única coisa boa para comemorar, que era o meu filho voltou para casa. Você consegue encontrar uma coisa boa hoje para comemorar? Certamente, no meio de todas as coisas ruins, você pode encontrar uma coisa boa para comemorar. Bem, e o pai disse: vamos fazer uma festa. Eu estou muito convencida, depois de ler a Bíblia, de que Deus gosta de festas. Ele ama ver a gente se alegrar, ele ama ver a gente sorrir, ele ama nos ver ter bons momentos, e ele é realmente muito bom em celebrações, e eu acho que nós precisamos celebrar mais. O filho mais velho, no entanto, ele não se juntou à festa, sabe? Ele disse: eu não vou entrar. O pai disse: por favor, entre. Ele disse: não, eu não vou entrar. Sabe por quê? Porque tudo no que ele estava focado era em tudo que o garoto havia feito de errado. E o quão injusto ele sentia que seu pai estava sendo com ele. Porque, veja, afinal, ele tinha ficado lá e servido ao pai e feito tudo certo. E aquele outro, a quem ele chamou de seu filho, ele nem chamou de irmão.
Ele desperdiçou sua fortuna com mulheres, e ele fez isto e fez aquilo outro também, e você nunca me deu uma festa? E o pai disse: filho, você esteve comigo o tempo todo e poderia ter tido o que você quisesse. Mas ele se recusou a entrar na festa porque ele estava com ciúmes e focado em tudo que estava errado com o rapaz. Me pergunto se alguns não conseguem participar da festa de Deus porque estão tão focados em tudo que há de errado consigo mesmo, em tudo que há de errado com a pessoa com quem se casou, com o que há de errado com os seus filhos, tudo que há de errado com o seu trabalho, tudo que há de errado com a sua casa, com o seu bairro, tudo que está errado com seus amigos. Sabe, ser negativo é ser um destruidor de vidas. Eu costumava ser muito negativa. Eu tinha passado por várias coisas ruins na vida e eu cheguei ao ponto onde eu sentia que não valia a pena esperar que coisas boas acontecessem, porque eu achava que seria desapontada se fizesse isso. Então, na verdade, eu vivi minha vida de modo que eu só esperava que a próxima coisa ruim acontecesse. Quero dizer, eu era muito negativa, eu sempre digo, se eu tivesse 2 pensamentos positivos em sequência, meu cérebro ficava em câimbras. Eu estou apenas tentando dar uma ideia de como era ruim e agora eu já fechei este círculo e eu realmente não suporto coisas negativas. Não gosto de estar perto de pessoas negativas. Agora, eu não enfio minha cabeça na areia e finjo que não há problemas na minha vida ou na sua vida ou no mundo, sabe? É isso que eu faço, eu ajudo as pessoas a lidar com seus problemas de uma forma bíblica. O que eu estou dizendo hoje é que uma das melhores maneiras de lidar com seus problemas é, no meio de todos esses problemas, encontrar algo que seja bom e algo positivo e focar nisso e então pensar sobre isso, falar sobre isso, meditar sobre isso, fazer disso o centro da sua vida. Sabe, em toda a Bíblia, Deus, ele ordenou, ele não apenas sugeriu, mas ele ordenou celebrações. O primeiro milagre que Jesus fez foi produzir aproximadamente 250 galões de vinho de alta qualidade para uma festa. Eu sinto muito quando eu paro para pensar nisso, eu ainda balanço a cabeça de todas as coisas que ele poderia ter feito. Ele fez uma festa ser ainda melhor do que ela já era. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Deus quer que você desfrute sua vida. Mas se você está esperando não ter mais problemas para desfrutar sua vida, então nunca vai chegar perto de desfrutar sua vida. Basta ver algumas das celebrações na Bíblia. Deus ordenou aos israelitas que celebrassem as vitórias com festas que duravam, algumas delas um dia, algumas por 7 dias. Muitas delas eram 7 dias. A Páscoa era uma festa e um tempo de celebração, da lembrança de como Deus havia libertado o seu povo do anjo da morte quando todos os primogênitos foram mortos na terra do Egito, como julgamento sobre Faraó. Eles comemoravam e era um momento para eles se lembrarem. Que tal se você fizesse uma festa todos os anos, uma vez por ano, para celebrar o dia em que você nasceu de novo, quando seus pecados foram lavados e que você entendeu que Deus ama você? Uau, isto seria legal. Sabe, o sábado foi provavelmente a primeira celebração e foi para celebrar o trabalho que Deus havia feito nos primeiros 6 dias. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e ele olhou para tudo que ele havia criado e ele disse, isto é muito bom. Você ao menos tem tempo para desfrutar as coisas que Deus deu a você? O quanto você tem trabalhado por todas as coisinhas bonitas da sua casa, talvez coisas que você colocou em prateleiras, coisas bonitas que as pessoas te deram, ou aquele móvel bonito, e você tem uma vida tão agitada que você nem percebe o que você tem no caminho das suas bênçãos, e tudo no que você se concentra é no que há de errado com tudo. A festa dos pães asmos
Começou logo após a Páscoa e durava cerca de 7 dias. Em seguida veio a festa das primícias, depois a festa de Pentecostes, depois a festa das trombetas. Quero dizer, você pode ver que eles não passavam muito tempo sem ter uma festa sobre alguma coisa. E toda vez que eles tinham uma grande vitória, faziam uma festa. Quando Esther foi usada por Deus para derrotar o perverso Amã e o povo judeu foi salvo de ser morto, eles fizeram uma tremenda festa que durou vários dias. Quando Neemias terminou o muro que Deus havia dito para ele construir, que protegeria a cidade, eles pararam e eles celebraram o que eles haviam feito. Bem, sabe, hoje, quando eu faço televisão, é um trabalho duro. Estou cansada quando o dia acaba, sabe? E eu já estou aqui gravando há quase 4 horas, sabe? E eu trabalho muito duro. Então, Dave e eu estávamos conversando nesta manhã sobre o que iríamos fazer para comer hoje, se iremos só pegar algo de uma hamburgueria que tem aqui perto, um churrasco para comer em casa, o que sempre fazemos, ou se iríamos sair para almoçar. E no começo pensei, nós vamos pegar algo e levar para casa, mas então eu pensei, não, quer saber, vamos sair e comer e vamos celebrar o trabalho que eu fiz hoje. Agora, não quero dizer que vamos colocar balões na mesa, sabe? Eu trabalhei hoje, vamos comemorar, mas no meu coração isto será uma celebração, algo para mim que eu vou desfrutar e vou celebrar o progresso que eu fiz hoje. E quer saber se você vai fazer um pouco mais disso e celebrar o que quer que seja, que você goste? Pode ser apenas se sentar e tomar um café, sabe? Pode ser tomar um banho de espuma, pode ser jogar um pouco de golfe, seja lá o que for. Se você não fizer um mix dessas coisas em sua vida, sabe? Você vai ficar amargo e azedo e tudo que você vai enxergar são as coisas negativas da vida. Celebrar ajuda a manter todas as outras coisas na vida bem equilibradas. Alguém já está se sentindo melhor? Eu espero que sim. Aprenda a celebrar suas vitórias, as pequenas e as grandes. Sabe, quando eu me tornei uma cristã séria, agora eu sou cristã há muito tempo, sabe? Eu ia à igreja, amava Deus, havia nascido de novo. Mas quando eu me tornei uma verdadeira cristã, uma cristã comprometida, onde eu queria ir mais fundo com Deus e aprender mais sobre Deus e me tornar mais como Cristo no meu comportamento, por alguma razão que não sei, Dave e eu paramos de fazer tudo o que era divertido. Nós saímos do clube de cartas de casais. Se a música não era música cristã, nós não ouvíamos. Não havia mais tempo para nada divertido na nossa vida. Estávamos muito ocupados sendo cristãos sérios. E sabe no que eu me tornei? Eu me tornei o irmão mais velho na história que está em Lucas capítulo 15. Não seja o irmão mais velho. Não seja uma pessoa que nunca tem tempo para festa, que nunca tem tempo para desfrutar, sempre olhando para o que há de errado com as pessoas. Eu gosto do fato de que quando Jesus chamou os discípulos, ele não chamou os 12 de uma vez, mas ele os encontrou em diferentes ocasiões e muitas vezes ele disse, vem, se junte à minha festa. Bem, eu sei que eles não estavam andando pelo país dando festas o tempo todo, mas acho que esta é uma maneira interessante de se colocar. Isso, venha e junte-se ao nosso grupo. Mas quer saber? Eu tenho um sentimento. É um sentimento que eu tenho, mas tenho a sensação de que Jesus e seus discípulos, eu acho que enquanto eles viajavam por aí, eu acho que eles se divertiam. Eu acredito que Jesus tinha senso de humor, acho que eles riam juntos, acho que eles contavam histórias engraçadas, talvez eles rissem de seus próprios erros, como precisamos fazer às vezes, sabe? Alguns de vocês, agora, olhem para mim, porque Deus está falando com alguém especificamente aí fora hoje. Alguns de vocês são tão absolutamente sérios demais. Minha assistente diz que quando o marido dela se tornou um cristão muito sério e que a mesma coisa aconteceu, eles pararam de fazer todas as coisas que eram divertidas, ela disse uma noite, quando é que você vai me fazer rir de novo? Isso meio que o acordou, porque, antes disso, ele era um homem bem-humorado que sempre a fazia rir, sabe? Mas nós podemos ficar tão sérios e tão sóbrios sobre tudo. E não me espanta que o cristianismo não seja atrativo para muitas pessoas, sabe? E os aniversários?
É muito comum ouvir as pessoas dizerem, e você diz o quê? Você vai fazer no seu aniversário? Oh, nada, estou ficando só um ano mais velho, isso não importa. Mas quer saber, se nós comemoramos o aniversário de uma criancinha de 1 aninho, nós acabamos de comemorar o aniversário do meu netinho de 1 aninho, e nós comemos bolo, havia presentes, colocamos balões, e ele esfregou o bolo em todo o meu rosto e nós fizemos tudo o que se possa imaginar e ele começou a rasgar aqueles papéis de presentes, talvez nem soubesse o que eram. Os irmãos é que brincaram com os presentes mais do que ele. E ele só tem 1 ano. E o que você deve fazer então quando tiver 50? Acho que depois dos 50 deveríamos comemorar nosso aniversário por pelo menos 1 semana. E por comemoração, não quero dizer que você deve encher a casa de pessoas e não fazer nada além de festa, 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 festa. Só quero dizer que você deve tirar um tempo para fazer alguma coisa que você realmente gosta, sabe? Porque cada ano que você vive é um milagre. Sabia que em 1 ano seu coração bate aproximadamente 38 milhões de vezes? E bombeia sangue 525.600 vezes através dos seus 24 a 48 mil quilômetros de vasos sanguíneos em seu corpo, dependendo do seu tamanho? Você sabe o que é preciso todos os dias só para manter o seu corpo funcionando? Nós fomos assombrosamente e maravilhosamente criados. Celebre a si mesmo. Porque Deus teve muito trabalho para nos formar de uma forma muito, muito, muito especial. Uma das minhas filhas, ela gosta de sobremesa, talvez um pouco mais do que deveria, mas uma das coisas que ela gosta de fazer para celebrar depois de um dia de trabalho ou de um projeto onde ela trabalhou por um longo tempo, ela come uma sobremesa. Eu amo celebrar depois de fazer uma conferência, amo voltar para casa e ir ao meu restaurante italiano favorito, comer macarrão, sabe? Eu amo macarrão e não posso comer com muita frequência. Eu iria exagerar, mas quando eu quero comemorar, é isso o que eu quero fazer, me sentar com alguém que eu amo, com quem eu possa ter uma boa conversa e comer meu macarrão, não uma tigela inteira, mas o suficiente para me satisfazer. Dave gosta de um jogo de golfe. Ginger, que você vê na TV comigo às vezes, gosta de caminhar. Bem, caminhar não seria uma celebração para mim, isso me atormentaria. Mas ela ama. A minha assistente administrativa, ela ama ir à Disney, sabe? E ela já esteve lá umas 75 vezes. E vou te dizer, eu e aquele Mickey Mouse teríamos tido vários problemas se eu fosse à Disney 75 vezes. Todo mundo gosta de algo diferente e você deve fazer as coisas que você gosta para celebrar as vitórias em sua vida. Você pode comemorar coisas como eu limpei minha casa, a limpeza da primavera está pronta, do outono também. Eu quitei meu carro, eu perdi 20 quilos, eu estou me exercitando há 1 ano. Todos temos coisas em nossa vida que devemos celebrar, as quais nunca celebramos. Quer saber? Você vale um pouco de extravagância de vez em quando. Nem tudo que você recebe tem que ser algo do qual você desesperadamente precisa. As pequenas coisas também são muito importantes. A viúva deu uma minúscula moeda à oferta da viúva pobre, e ainda assim se fala dela até hoje. E havia pessoas que ofertaram muito mais dinheiro do que ela havia ofertado. Mas Deus apreciou o seu sacrifício. Pequenas coisas. Faça o que você puder e Deus fará o que você não pode fazer. E lembre-se de celebrar. Procure focar nas coisas positivas em sua vida. Procure focar nas coisas positivas sobre as pessoas de sua casa. O que há de bom nesse homem com quem você se casou? O que há de bom com a mulher com quem você está casado? O que há de bom com cada um de seus filhos? O que há de bom com o seu trabalho? Se não houver nada, você ainda tem um trabalho? E sabe, se o seu marido te incomoda tanto, talvez haja uma mulher solitária que adoraria ter alguém para se sentar e comer com ele. Há tantas coisas em nossa vida que precisamos apreciar e celebrar e sermos alegres, mas temos que aprender a focar nessas coisas.
Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que tenho algo para compartilhar com vocês hoje, que literalmente poderá ser um divisor de águas na vida de muitos. Se eu dissesse a vocês que há alguma coisa que eu poderia dizer que poderia mudar a sua vida, tenho certeza de que a maioria de vocês gostaria de ouvir. E esta é uma daquelas coisas que eu acho que é algo muito poderoso, embora seja muito simples. Eu quero falar com você hoje sobre focar nas coisas positivas da sua vida. A Bíblia diz: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha o bem. Então, nós todos temos escolhas a fazer todos os dias. Hoje eu quero falar com você sobre fazer uma escolha sobre no que você vai se concentrar. Existem coisas positivas acontecendo no mundo e em sua vida, em minha vida, mas existem também muitas coisas negativas acontecendo no mundo. E sabe, agora mesmo provavelmente haja muito mais coisas negativas acontecendo do que nós estamos acostumados. Mas ainda há coisas boas acontecendo e precisamos encontrá-las e nos concentrar nelas. Quando nos reunimos com amigos para almoçar ou tomar um café, precisamos encontrar coisas positivas para conversar, em vez de não fazer nada além de falar sobre todos os problemas das nossas vidas e todos os problemas que estão acontecendo no mundo, sabe? Eu não estou sugerindo que ignoremos nossos problemas, mas estou sugerindo que não nos concentremos neles. Encontre o que há de bom e concentre-se nisso. Em Hebreus 12, verso 2, está dizendo: fixe os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que foi estabelecida diante dele suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. E então ele se assentou à mão direita do trono de Deus. Pessoalmente, eu gosto da tradução amplificada, que diz: desvia o olhar de tudo o que vai te distrair para Jesus, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem uma escolha para onde olhar. Em como você vai definir sua mente hoje: nas coisas boas, que vão te levantar e edificar, ou naquelas coisas que vão te deixar triste, deprimido e desanimado e te esgotar. Eu acho que nós precisamos celebrar, e isto é apenas um exemplo. Eu acho que todos nós que amamos a Deus queremos crescer, queremos ser mais parecidos com Cristo no nosso comportamento. Pelo menos é o que deveríamos querer. E à medida que crescemos, nós estamos sempre fazendo algum progresso, mas ainda há sempre coisas a serem feitas, há sempre coisas certas e coisas erradas conosco. E eu acho que nós precisamos aprender a celebrar o nosso progresso e não nos concentrarmos tanto em tudo que ainda há de errado conosco. E quanto mais você se concentra em algo, maior aquilo se torna na sua vida. E honestamente, você pode se concentrar em alguma falha e fazer aquilo tomar tal proporção, quando na verdade nem mesmo é um problema como você acha que é. E algumas pessoas podem pensar bem arrogante ou orgulhoso. Pensar no meu progresso não é, enquanto você está agradecendo a Deus por isso, sabendo que você não teria esse progresso se não fosse por Ele. Na verdade, eu acho que focar nisso é uma forma de dar o louvor a Deus. Romanos 12, 21, e esta é uma das minhas escrituras favoritas, e é uma das minhas coisas favoritas para aumentar a minha energia. Não vença o mal com o mal. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Ele está nos dando uma escolha de novo. Há coisas ruins que acontecem com você. Como você vai responder a isso? Você vai responder a isso agindo mal? Ou você vai responder a esta coisa ruim que aconteceu com você, fazendo algo de bom para outra pessoa? E sabe, eu absolutamente amo quando o inimigo dá o seu melhor soco em mim, porque agora aprendi através da palavra de Deus que uma das melhores maneiras de derrotar o diabo é, em vez de me comportar do jeito que ele quer que eu me comporte, que é sendo má, é pensar em algo de bom que eu posso fazer para uma outra pessoa e fazer. Eu acredito que caminhar em amor é a mais alta forma de guerra espiritual que nós podemos fazer. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Sabe, um quarto que é totalmente escuro. Se você entrar nele, levar uma luz com você, a luz ela vai engolir as trevas. E isso é o que acontece com o bem e o mal.
Há coisas ruins, mas elas não são mais fortes do que as boas, porque tudo que Deus tem é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa oferecer a nós. Então, se nos concentrarmos nas coisas divinas, nas coisas boas e nas coisas positivas, elas vão afogar e engolir as coisas ruins da vida. Sabe, há uma história em Lucas 15 sobre alguém que chamamos de o filho pródigo. Mas essa história não é somente sobre o filho pródigo, mas ela fala também sobre o filho mais velho. E às vezes eu acho que nós contamos a parte sobre o filho pródigo que era jovem e pediu ao pai a sua herança mais cedo porque ele queria viver por conta própria e viver sua vida e fazer suas próprias coisas, o que não é incomum para os jovens hoje em dia. Ficam ansiosos para fugir dos pais e viver sua própria vida. E aí muitos descobrem que isso não é tão divertido quanto achavam que seria, porque agora tem que limpar suas bagunças, pagar suas contas, ser responsáveis por suas próprias coisas, mas isso faz parte do que os filhos precisam fazer para adquirir experiência para a idade adulta. Mas, na cultura em que este jovem vivia, pedir ao pai a herança enquanto ele ainda estava vivo era o mesmo que dizer: pai, eu queria que você estivesse morto. E isso não era uma coisa boa. Mas o pai deu a herança ao garoto e ele a pegou e foi para um país distante e desperdiçou todo o dinheiro em bebidas, em jogos e mulheres e acabou que ele perdeu tudo, ele desperdiçou toda a sua fortuna e começou a trabalhar para um criador de porcos. E ele ficou numa situação tão ruim que ele, diz a Bíblia, ficou feliz por poder comer a mesma comida que os porcos comiam, mas não havia nada para ele. Então, no meio disso, diz que então ele caiu em si, eu amo isso, diz que ele caiu em si e disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou para a casa do meu pai e eu vou dizer a ele: pai, eu sei que eu não mereço ser seu filho e se eu pudesse ser apenas um dos seus servos em sua casa, isto seria mais do que eu mereço. Então ele foi para casa com esta mentalidade de chegar com humildade e dizer: pai, eu não mereço nada, nem mesmo o seu perdão, não espero ser bem tratado, mas será que eu posso, por favor, voltar para a sua casa? E a Bíblia diz que enquanto o filho ainda estava muito longe, o pai o viu chegando e ele então correu para ele, de braços abertos para recebê-lo. Bem, os velhos não costumavam correr naquela cultura, isto era considerado inapropriado ou impróprio. Mas o pai, ele estava tão animado em ter o seu filho de volta, que ele disse: vamos fazer uma grande festa, matar um bezerro gordo, tragam a melhor túnica, tragam o melhor anel e coloque sandálias limpas em seus pés, e agora nós vamos celebrar. Agora, aqui está o que eu quero que você observe sobre isso, que é incrível. De todas as coisas que ele poderia ter dito ao rapaz, bem, você fez uma bela bagunça com as coisas, você perdeu toda a sua fortuna, desperdiçou todo esse tempo, desperdiçou todo esse dinheiro, você fez todas essas coisas que são pecaminosas e erradas. Mas ele não mencionou nada. Você me entende? Ele nem sequer mencionou as coisas. Tudo o que ele queria fazer era celebrar a única coisa boa entre todas as coisas ruins. Vamos, há uma lição aqui hoje. Entre todas as coisas ruins, ele encontrou uma única coisa boa para comemorar, que era: o meu filho voltou para casa. Você consegue encontrar uma coisa boa hoje para comemorar? Certamente, no meio de todas as coisas ruins, você pode encontrar uma coisa boa para comemorar. Bem, e o pai disse: vamos fazer uma festa. Eu estou muito convencida, depois de ler a Bíblia, de que Deus gosta de festas. Ele ama ver a gente se alegrar, ele ama ver a gente sorrir, ele ama nos ver ter bons momentos, e ele é realmente muito bom em celebrações, e eu acho que nós precisamos celebrar mais. O filho mais velho, no entanto, ele não se juntou à festa, sabe? Ele disse: eu não vou entrar. O pai disse: por favor, entre. Ele disse: não, eu não vou entrar. Sabe por quê? Porque tudo no que ele estava focado era em tudo que o garoto havia feito de errado. E o quão injusto ele sentia que seu pai estava sendo com ele. Porque, veja, afinal, ele tinha ficado lá e servido ao pai e feito tudo certo. E aquele outro, a quem ele chamou de seu filho, ele nem chamou de irmão.
Ele desperdiçou sua fortuna com mulheres, e ele fez isto e fez aquilo outro também, e você nunca me deu uma festa? E o pai disse: filho, você esteve comigo o tempo todo e poderia ter tido o que você quisesse. Mas ele se recusou a entrar na festa porque ele estava com ciúmes e focado em tudo que estava errado com o rapaz. Me pergunto se alguns não conseguem participar da festa de Deus porque estão tão focados em tudo que há de errado consigo mesmo, em tudo que há de errado com a pessoa com quem se casou, com o que há de errado com os seus filhos, tudo que há de errado com o seu trabalho, tudo que há de errado com a sua casa, com o seu bairro, tudo que está errado com seus amigos. Sabe, ser negativo é ser um destruidor de vidas. Eu costumava ser muito, muito, muito negativa. Eu tinha passado por várias coisas ruins na vida e eu cheguei ao ponto onde eu sentia que não valia a pena esperar que coisas boas acontecessem, porque eu achava que seria desapontada se fizesse isso. Então, na verdade, eu vivi minha vida de modo que eu só esperava que a próxima coisa ruim acontecesse. Quero dizer, eu era muito negativa, eu sempre digo, se eu tivesse 2 pensamentos positivos em sequência, meu cérebro ficava em câimbras. Eu estou apenas tentando dar uma ideia de como era ruim e agora eu já fechei este círculo e eu realmente não suporto coisas negativas. Não gosto de estar perto de pessoas negativas. Agora, eu não enfio minha cabeça na areia e finjo que não há problemas na minha vida ou na sua vida ou no mundo, sabe? É isso que eu faço, eu ajudo as pessoas a lidar com seus problemas de uma forma bíblica. O que eu estou dizendo hoje é que uma das melhores maneiras de lidar com seus problemas é, no meio de todos esses problemas, encontrar algo que seja bom e algo positivo e focar nisso e então pensar sobre isso, falar sobre isso, meditar sobre isso, fazer disso o centro da sua vida. Sabe, em toda a Bíblia, Deus, ele ordenou, ele não apenas sugeriu, mas ele ordenou celebrações. O primeiro milagre que Jesus fez foi produzir aproximadamente 250 galões de vinho de alta qualidade para uma festa. Eu sinto muito quando eu paro para pensar nisso, eu ainda balanço a cabeça de todas as coisas que ele poderia ter feito. Ele fez uma festa ser ainda melhor do que ela já era. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Deus quer que você desfrute sua vida. Mas se você está esperando não ter mais problemas para desfrutar sua vida, então nunca vai chegar perto de desfrutar sua vida. Basta ver algumas das celebrações na Bíblia. Deus ordenou aos israelitas que celebrassem as vitórias com festas que duravam, algumas delas um dia, algumas por 7 dias. Muitas delas eram 7 dias. A Páscoa era uma festa e um tempo de celebração, da lembrança de como Deus havia libertado o seu povo do anjo da morte quando todos os primogênitos foram mortos na terra do Egito, como julgamento sobre Faraó. Eles comemoravam e era um momento para eles se lembrarem. Que tal se você fizesse uma festa todos os anos, uma vez por ano, para celebrar o dia em que você nasceu de novo, quando seus pecados foram lavados e que você entendeu que Deus ama você? Uau, isto seria legal. Sabe, o sábado foi provavelmente a primeira celebração e foi para celebrar o trabalho que Deus havia feito nos primeiros 6 dias. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e ele olhou para tudo que ele havia criado e ele disse, isto é muito bom. Você ao menos tem tempo para desfrutar as coisas que Deus deu a você? O quanto você tem trabalhado por todas as coisinhas bonitas da sua casa, talvez coisas que você colocou em prateleiras, coisas bonitas que as pessoas te deram, ou aquele móvel bonito, e você tem uma vida tão agitada que você nem percebe o que você tem no caminho das suas bênçãos, e tudo no que você se concentra é no que há de errado com tudo. A festa dos pães asmos
Começou logo após a Páscoa e durava cerca de 7 dias. Em seguida veio a festa das primícias, depois a festa de Pentecostes, depois a festa das trombetas. Quero dizer, você pode ver que eles não passavam muito tempo sem ter uma festa sobre alguma coisa. E toda vez que eles tinham uma grande vitória, faziam uma festa. Quando Esther foi usada por Deus para derrotar o perverso Amã e o povo judeu foi salvo de ser morto, eles fizeram uma tremenda festa que durou vários dias. Quando Neemias terminou o muro que Deus havia dito para ele construir, que protegeria a cidade, eles pararam e eles celebraram o que eles haviam feito. Bem, sabe, hoje, quando eu faço televisão, é um trabalho duro. Estou cansada quando o dia acaba, sabe? E eu já estou aqui gravando há quase 4 horas, sabe? E eu trabalho muito duro. Então, Dave e eu estávamos conversando nesta manhã sobre o que iríamos fazer para comer hoje, se iremos só pegar algo de uma hamburgueria que tem aqui perto, um churrasco para comer em casa, o que sempre fazemos, ou se iríamos sair para almoçar. E no começo pensei, nós vamos pegar algo e levar para casa, mas então eu pensei, não, quer saber, vamos sair e comer e vamos celebrar o trabalho que eu fiz hoje. Agora, não quero dizer que vamos colocar balões na mesa, sabe? Eu trabalhei hoje, vamos comemorar, mas no meu coração isto será uma celebração, algo para mim que eu vou desfrutar e vou celebrar o progresso que eu fiz hoje. E quer saber se você vai fazer um pouco mais disso e celebrar o que quer que seja, que você goste? Pode ser apenas se sentar e tomar um café, sabe? Pode ser tomar um banho de espuma, pode ser jogar um pouco de golfe, seja lá o que for. Se você não fizer um mix dessas coisas em sua vida, sabe? Você vai ficar amargo e azedo e tudo que você vai enxergar são as coisas negativas da vida. Celebrar ajuda a manter todas as outras coisas na vida bem equilibradas. Alguém já está se sentindo melhor? Eu espero que sim. Aprenda a celebrar suas vitórias, as pequenas e as grandes. Sabe, quando eu me tornei uma cristã séria, agora eu sou cristã há muito tempo, sabe? Eu ia à igreja, amava Deus, havia nascido de novo. Mas quando eu me tornei uma verdadeira cristã, uma cristã comprometida, onde eu queria ir mais fundo com Deus e aprender mais sobre Deus e me tornar mais como Cristo no meu comportamento, por alguma razão que não sei, Dave e eu paramos de fazer tudo o que era divertido. Nós saímos do clube de cartas de casais. Se a música não era música cristã, nós não ouvíamos. Não havia mais tempo para nada divertido na nossa vida. Estávamos muito ocupados sendo cristãos sérios. E sabe no que eu me tornei? Eu me tornei o irmão mais velho na história que está em Lucas capítulo 15. Não seja o irmão mais velho. Não seja uma pessoa que nunca tem tempo para festa, que nunca tem tempo para desfrutar, sempre olhando para o que há de errado com as pessoas. Eu gosto do fato de que quando Jesus chamou os discípulos, ele não chamou os 12 de uma vez, mas ele os encontrou em diferentes ocasiões e muitas vezes ele disse, vem, se junte à minha festa. Bem, eu sei que eles não estavam andando pelo país dando festas o tempo todo, mas acho que esta é uma maneira interessante de se colocar. Isso, venha e junte-se ao nosso grupo. Mas quer saber? Eu tenho um sentimento. É um sentimento que eu tenho, mas tenho a sensação de que Jesus e seus discípulos, eu acho que enquanto eles viajavam por aí, eu acho que eles se divertiam. Eu acredito que Jesus tinha senso de humor, acho que eles riam juntos, acho que eles contavam histórias engraçadas, talvez eles rissem de seus próprios erros, como precisamos fazer às vezes, sabe? Alguns de vocês, agora, olhem para mim, porque Deus está falando com alguém especificamente aí fora hoje. Alguns de vocês são tão absolutamente sérios demais. Minha assistente diz que quando o marido dela se tornou um cristão muito sério e que a mesma coisa aconteceu, eles pararam de fazer todas as coisas que eram divertidas, ela disse uma noite, quando é que você vai me fazer rir de novo? Isso meio que o acordou, porque, antes disso, ele era um homem bem-humorado que sempre a fazia rir, sabe? Mas nós podemos ficar tão sérios e tão sóbrios sobre tudo. E não me espanta que o cristianismo não seja atrativo para muitas pessoas, sabe? E os aniversários?
É muito comum ouvir as pessoas dizerem, e você diz, o que você vai fazer no seu aniversário? Oh, nada, estou ficando só um ano mais velho, isso não importa. Mas quer saber, se nós comemoramos o aniversário de uma criancinha de 1 aninho, nós acabamos de comemorar o aniversário do meu netinho de 1 aninho, e nós comemos bolo, havia presentes, colocamos balões, e ele esfregou o bolo em todo o meu rosto e nós fizemos tudo o que se possa imaginar e ele começou a rasgar aqueles papéis de presentes, talvez nem soubesse o que eram. Os irmãos é que brincaram com os presentes mais do que ele. E ele só tem 1 ano. E o que você deve fazer então quando tiver 50? Acho que depois dos 50 deveríamos comemorar nosso aniversário por pelo menos 1 semana. E por comemoração, não quero dizer que você deve encher a casa de pessoas e não fazer nada além de festa, 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 festa. Só quero dizer que você deve tirar um tempo para fazer alguma coisa que você realmente gosta, sabe? Porque cada ano que você vive é um milagre. Sabia que em 1 ano seu coração bate aproximadamente 38 milhões de vezes? E bombeia sangue 525.600 vezes através dos seus 24 a 48 mil quilômetros de vasos sanguíneos em seu corpo, dependendo do seu tamanho? Você sabe o que é preciso todos os dias só para manter o seu corpo funcionando? Nós fomos assombrosamente e maravilhosamente criados. Celebre a si mesmo. Porque Deus teve muito trabalho para nos formar de uma forma muito, muito, muito especial. Uma das minhas filhas, ela gosta de sobremesa, talvez um pouco mais do que deveria, mas uma das coisas que ela gosta de fazer para celebrar depois de um dia de trabalho ou de um projeto onde ela trabalhou por um longo tempo, ela come uma sobremesa. Eu amo celebrar depois de fazer uma conferência, amo voltar para casa e ir ao meu restaurante italiano favorito, comer macarrão, sabe? Eu amo macarrão e não posso comer com muita frequência. Eu iria exagerar, mas quando eu quero comemorar, é isso o que eu quero fazer, me sentar com alguém que eu amo, com quem eu possa ter uma boa conversa e comer meu macarrão, não uma tigela inteira, mas o suficiente para me satisfazer. Dave gosta de um jogo de golfe. Ginger, que você vê na TV comigo às vezes, gosta de caminhar. Bem, caminhar não seria uma celebração para mim, isso me atormentaria. Mas ela ama. A minha assistente administrativa, ela ama ir à Disney, sabe? E ela já esteve lá umas 75 vezes. E vou te dizer, eu e aquele Mickey Mouse teríamos tido vários problemas se eu fosse à Disney 75 vezes. Todo mundo gosta de algo diferente e você deve fazer as coisas que você gosta para celebrar as vitórias em sua vida. Você pode comemorar coisas como eu limpei minha casa, a limpeza da The sea tells tales and whispers low of ships that sank where shadows grow. I keep the light, but no one comes, a ghost in fog where silence hums. I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. Memories flicker like the flame, each wave it calls a sailor's name. The walls are stained with stories old, a life alone, a heart grown cold. I light the dark, I guide the sea, but who's out there guiding me? I'm the last lighthouse keeper, a watcher,
a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. The lantern swings in endless time, its rhythm a mournful rhyme. The gulls cry out